Paz, Senhor, meu irmão. Aqui quem fala é o evangelista Miguel de Souza, né? Eu sou natural de Macapá, mas moro na cidade de Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul. Hoje amanheceu um dia bastante frio aqui, em torno de 5 graus a temperatura, mas por dentro aquecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Eu espero que o fogo do Espírito Santo de Deus aqueça também a tua alma, né? Estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Josué. Eu vou ler o versículo-chave deste livro. Nós estamos dando uma volta na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, né? E já vimos os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado de os livros da lei. Os primeiros 5 livros da Bíblia, na divisão temática da Bíblia, são chamados de livro da lei. Para os judeus, a Torá, né? E concluímos o livro de Deuteronômio, agora estamos no livro de Josué. Começa uma série dos 12 livros chamado livro histórico, né? Começa em Josué, Juiz e Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Aí fecha o cano dos livros históricos. Então vamos começar aqui com o versículo-chave. Josué, capítulo 1, versículo 11, assim: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomei posse na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. O povo de Israel, ele está indo de vitória em vitória, de conquista em conquista, e chegou o momento de Moisés cumprir a sua parcela de colaboração. Se você ler o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, e segundo os entendidos foi escrito pela pessoa de Josué, Deus ali recolhe a pessoa de Moisés, e agora Deus passa uma incumbência para Josué. Quando lemos este capítulo, a partir do versículo 1, a gente vê a preocupação da pessoa de Josué. Porque Josué, durante 40 anos, ele caminhou com Moisés naquele deserto. Ele viu o sofrimento em que Moisés passou na mão daquele povo. O próprio Deus chegou a dizer: esse povo é um povo obstinado de coração, povo rebelde, não tem dado ouvido à voz do Senhor. E agora Josué tinha a incumbência de introduzir esse povo na terra prometida, aquela terra que emana leite e mel. A única sorte de Josué aqui é que daquelas pessoas que saíram do Egito, de 20 anos para cima, só tinha restado ele e Caleb. Os demais, de 20 anos para cima, haviam ficado no deserto, haviam morrido no deserto, pela desobediência. Mas é claro que a influência dessas pessoas que morreram no deserto, ela ficou enraizada possivelmente na geração futura, na geração que caminhou com a pessoa de Josué. Josué, ele viveu aquele privilégio, teve aquele privilégio, melhor dizendo, de ter vivido no Egito, diante de uma promessa de Deus que ele havia dado à pessoa de Abraão. E Josué teve o privilégio de ver as 10 pragas que Deus enviou ao Egito. Dentro dessas 10 pragas, a última foi ferir todos os primogênitos do Egito. Deus massacrou o Egito. Josué teve o privilégio de atravessar o Mar Vermelho de pé enxuto. Josué teve o privilégio de lutar contra os amalequitas depois que atravessaram o Jordão. Ele teve o privilégio de lutar e ser um grande vencedor. Caminharam durante muito tempo naquele deserto. Josué estava entre aqueles 12 espias que foram espiar a cidade. Moisés, ele convocou, se você voltar lá para o livro de Números, você vai observar, capítulo 13, 14 ali, quando Moisés, ele seleciona, ele pega 12 dos príncipes, um de cada tribo, e envia eles para que vão até ali aquele local para espiar toda aquela região lá da Palestina, a região que seria conquistada. E eles foram ali, e foi estarrecedor para a pessoa de Josué. É porque quando Josué retorna de lá, eles trouxeram de lá como prova de que realmente aquela região era uma cidade em que manava leite e mel,
E era 2 homens para conduzir um cacho de uva. Tinha tantas coisas, tantas frutas. E ele voltou agora a Josué encorajado. Ele juntamente com Caleb, mais 10 dos 12 que foram com eles, vieram de lá, pasmam, porque eles olharam toda aquela região lá, a região dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, né? Dos jebuseus, dos heveus. E eles viram essas cidades fortes, poderosas, muito bem muradas, muito bem equipadas, com exércitos bons. Inclusive, eles viram os filhos dos Anaques, que eram descendentes dos filisteus, eram pessoas gigantes. E quando eles chegaram de lá, eles disseram: olha, Moisés, realmente esta terra é uma terra que mana leite e mel. Esta terra é uma terra que tem tudo com abundância, mas tem um problema. Esta terra, nós vimos gigantes ali. E a pessoa de Josué e Caleb, eles se propuseram, não, mas se Deus nos prometeu esta terra, Ele vai nos dar. E eles então insistiram ali, colocaram as suas cabeças a prêmio, né? Porque as pessoas, além dos 10, toda a congregação dos israelitas se reuniu e queriam apedrejar a Josué e Caleb, né? E aí, quando isso aconteceu, Moisés rasgou as suas vestes e clamou ao Senhor. A Bíblia diz que a nuvem do Senhor, a glória do Senhor, apareceu ali naquele momento. Quando a glória do Senhor apareceu, tomou conta daquele ambiente, aí Deus mudou a sorte da pessoa de Josué e Caleb. Agora está aqui. Após a morte de Moisés, o povo havia pranteado, porque na verdade Moisés subiu ao monte. Ele não teve uma morte como Arão, que foi sepultado. Ele subiu ao monte e ali o Senhor recolheu ele. Até hoje não se sabe onde foi sepultado Moisés. Por isso que alguns teólogos chegam a dizer que nas 2 testemunhas Moisés está ali, naquelas 2 testemunhas. Isso aí a eternidade é que vai revelar. Mas ali esse Moisés, ele subiu e o Senhor recolheu Moisés. O próprio Satanás queria o corpo de Moisés para fazer romaria. Se você já estudou a carta de Judas, você vai ver que quando Satanás foi ali, em determinado local, pediu o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel veio e disse: o Senhor te repreenda. Então, nós observamos aqui, vamos voltar para o texto aqui, porque o pano de fundo desta mensagem é a travessia do Jordão. Mas a gente observa aqui que a pessoa de Josué, ele está desfalecido, ele está praticamente em luto, em pranto pela perda da pessoa de Moisés. O Senhor havia recolhido Moisés. Agora, Deus traz uma palavra de encorajamento à pessoa de Josué. Esta mesma palavra que Deus trouxe a Josué, meu irmão, meu amigo, ela é para você. Eu vou ler aqui o versículo 1 do primeiro capítulo de Josué, diz assim, sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão. Primeiro desafio seria atravessar o Jordão. Mesmo Josué com aquela experiência, aquela bagagem de ter acompanhado a travessia do Mar Vermelho, agora era o momento do Jordão. Só que Moisés, ele já era morto. Deus disse: Moisés, meu servo, já é morto, agora levanta-te. Porque Deus quer, meu irmão, meu amigo, que eu e você estejamos de pé. Quando se refere de pé, no sentido espiritual. Tem pessoas espiritualmente que estão prostradas. Tem pessoas espiritualmente que você olha ele caminhando fisicamente, de pé fisicamente, mas espiritualmente estão prostrados diante da dúvida, diante do pessimismo, diante do medo, diante do fracasso. Então estão prostrados. A postura espiritual de Josué que era essa, ele estava abatido com a perda da pessoa de Moisés. E ele, sabendo o peso da responsabilidade sobre os seus ombros, ele estava, claro, desfalecido. Mas o Senhor Deus aqui traz uma palavra: levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. Esta é a hora de Deus se levantar. Deus quer que eu e você, meu irmão, meu amigo, estejamos de pé. Isaías 60, verso 1 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor. Ela vai nascendo sobre ti. Então Deus quer você de pé. O Senhor disse à pessoa de Ezequiel no capítulo 2, o versículo 1, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Você tem que se colocar de pé espiritualmente, de pé na presença de Deus.
Não importa as circunstâncias, não importa o Jordão, não importa as adversidades, mas Deus quer eu e você de pé. Então Deus agora está encorajando a pessoa de Josué. Diz assim na sequência, o versículo 2. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Deus agora está dando uma extensão geográfica para Josué, né? A dimensão aqui é algo muito sério, porque Deus está dando a extensão geográfica que Josué ia conquistar. E Deus aqui está se propondo aí com a pessoa de Josué. Vamos ver aqui o texto mais adiante, porque este texto é muito rico. Eu pregaria aqui só do versículo 1 ao versículo 9, eu pregaria um mês neste texto aqui. É que eu faço uma síntese da mensagem. Então diz aqui o versículo de número 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Moisés já não existia mais. Josué hoje não existe mais, mas você existe e eu existo. E assim como Deus foi com a pessoa de Moisés, assim como Deus foi com a pessoa de Josué, Deus diz para mim nesse momento, diz para você, meu amigo, que está assistindo esta mensagem, que Ele é contigo. Assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué, com todos os homens do passado, Ele é comigo e com você. Porque o nosso Deus, o qual nós servimos, Ele é imutável, Ele não muda. E Ele conta comigo e com você. Esses homens passaram, mas o momento agora é nosso. E nós temos que continuar dando a continuidade a essa história. Então diz assim, ó, o versículo 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, porque assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Quando lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, as últimas palavras ditas por Jesus após a sua ressurreição, descrita pela pessoa de Mateus, foi: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco. Talvez você está passando por uma adversidade, um vendaval, um Jordão na tua frente. E talvez você está desfalecido, mas é hora de se levantar, de se colocar de pé e se esforçar, né? Que é importante o reino do céu é tomado por esforço. O versículo de número 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás que este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Quem eram os pais? Abraão, Isaque e Jacó. Deus havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó. E agora Deus está dizendo, esforça-te, tem bom ânimo. Quando somos afligidos por uma enfermidade, o nosso ânimo ele é abatido. Quando o desemprego bate na nossa porta, o desânimo ele vem nos abater. Mas aqui a mensagem de Deus para Josué tem bom ânimo. É para ter ânimo, meu irmão. Você não pode perder o ânimo. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus venceu o mundo porque ele tinha bom ânimo. E Ele quer que eu e você tenhamos bom ânimo. Não pode faltar este ânimo, esta vontade de vencer, esta vontade de ser vencedor. Diz assim, o versículo 7. Então somente esforça-te. Na sequência, repete a mesma palavra. Então somente te esforça e tem muito bom ânimo. Não basta só o ânimo. É muito bom ânimo. Ou seja, um ânimo redobrado. Para que você possa vencer. Josué seria um vencedor, mas ele não poderia perder o ânimo diante das situações, né? Versículo de número 8, diz assim, e não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e de noite. O segredo da vitória, do sucesso de Josué era manter esta fé em Deus e manter esta ligação com a sua palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nela de dia e de noite. O segredo para ter uma fé agigantada é exatamente isso, é crer no poder da palavra de Deus. Porque em Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus é que gera fé no nosso coração. Não é um bom discurso, não é uma boa retórica, mas é a palavra de Deus. Quando a tua fé, meu irmão, estiver desfalecendo a receita básica, leia a Bíblia diariamente, leia em voz alta para você ouvir. Ore. E não esqueça de se congregar. É orando, lendo e se congregando que Deus mantém a nossa fé em alta. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém.